Olá, tudo bem? Hoje nós continuaremos a nossa aula sobre conjunções. Vamos lá? A princípio, é importante que nós façamos uma revisão da última aula. Bem, na última aula, nós vimos que a função principal de uma conjunção é ligar orações. Repetindo, a função principal de uma conjunção é a de ligar orações. Ok. Nesse sentido, nós temos como exemplo Legião Urbana é magnífica, mas o Brasil prefere funk. Perceba que o mas está ligando essa primeira oração, Legião Urbana é magnífica, perdão, lembrando que toda oração é composta ou por um verbo ou por uma locução verbal. E cada verbo ou locução verbal corresponderá a uma oração. E esse mas está ligando a primeira oração, Legião Urbana é magnífica, a segunda oração, o Brasil prefere funk. Nessa primeira oração nós temos o verbo ser, e nessa segunda oração nós temos o verbo preferir. Essa é a função principal de uma conjunção. E é a principal diferença entre uma conjunção e uma preposição. As conjunções, em regra, ligam as orações. As preposições, em regra, ligam termos. Contudo, as conjunções podem, em determinadas situações, ligar também termos. Por exemplo, estátuas e cofres e parentes pintados. Esse i ou e é uma conjunção aditiva, mas corroborando, a função principal de uma conjunção é a de ligar orações. Ok? Na última aula, nós falamos sobre conjunções aditivas. Hoje, nós falaremos sobre conjunções adversativas. Bem, e por que se chama adversativa? Porque passa um sentido de contraste, oposição, compensação, ressalva. As principais conjunções adversativas são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante. Agora tenham cuidado aqui. Em provas mais difíceis, costuma-se cobrar esse senão. O senão com o sentido de mas. O senão, quando ele possui o sentido de mas, ele também será adversativo. Ok? Deem atenção para esse senão. Senão com o sentido de mas. Uma coisa que costuma cair muito em concursos, nós sabemos que, em regra, a conjunção adversativa a conjunção ela é aditiva. Contudo, o pode possuir valor adversativos. Bem, e qual que é a dica que eu dou para vocês, para que vocês saibam se o possui ou não valor adversativo? Em regra, quando o possui valor adversativo, ele deverá vir precedido de vírgula. Prestem atenção, isso aqui é muito importante. Repetindo, segundo as regras de pontuação, quando o possui valor adversativo, ele deverá ser precedido de vírgula. Ok? Vamos para a nossa primeira questão. Os PSP envolvem intervenções simples, mas eficazes para ajudar uma pessoa em sofrimento emocional. Quanto à relação entre as orações, assinale a alternativa correta. São orações independentes, por isso são
assindéticas. Bem, na primeira aula, nós vimos que um dos sinônimos de conjunção é síndeto, síndetos ou conjunções. Ou seja, esse A é uma partícula de negação. Assíndeto é aquilo que não possui conjunção. E não tem nada a ver uma oração ser independente com ela possuir ou não conjunção. O que acontece? Esse mas é uma conjunção. Então essa aqui não é uma oração sindética. Não são duas orações, perdão, assindéticas. São uma oração sindética, e essa aqui não possui conjunção, seria uma oração assindética. Mas a segunda possui sim conjunção, sendo a oração sindética. E a questão de ser independente ou não em relação à outra, nós falamos de uma independência sintática. Quando duas orações possuem independência sintática, elas são chamadas de orações coordenadas. Quando duas orações não possuem independência sintática, são chamadas de orações subordinadas. Nesse caso, sim, os percebes envolvem intervenção simples. Ok, eu consegui passar a mensagem. Eficazes para ajudar uma pessoa em sofrimento emocional. Ok, realmente são orações independentes. O erro é dizer que são assindéticas. Não. Nós temos uma conjunção também chamada de síndeto. Então, a segunda oração é uma oração sindética. As orações estabelecem entre si uma relação de... Não. Não há relação de subordinação entre essas orações. São realmente orações independentes. Apesar das orações terem independência, ok, sim, possuem independência sintática, elas mantêm em si uma interdependência de sentido. Olha, essa aqui é uma boa alternativa. Vamos deixar uma interrogação e analisar as outras. A relação entre as orações é de subordinação. Não é de subordinação. Elas possuem independência sintática, chamadas de orações coordenadas. Ok, então vamos analisar essa C que está correta. Apesar das orações terem independência sintática, sim, elas possuem independência sintática. Elas mantêm em si uma interdependência de sentido. Sim, por que elas mantêm uma interdependência de sentido? Essa conjunção adversativa nos revela que, apesar de os PSB envolverem intervenções simples, olha, são simples, sim, simples, porém eficazes. Há realmente uma interdependência de sentido, uma complementação. Dentre os excertos a seguir, é possível identificar uma relação de oposição em: olha, batemos para o pronto-socorro da cidade. Não, e não há uma relação de oposição, há uma relação de destino. Isto, e ela apontou com firmeza a parte de metal? Não. Isso aqui não há relação de oposição. Certamente precisaria operar, não haveria de sair por si mesmo. Também não há nenhuma relação de oposição. Dispus-me a carregá-la, mas, olha o mas aqui. O mas possui valor adversativo, ou seja, uma relação de oposição. Então, nossa resposta está na assertiva D. Releia o trecho. Bem, eu já não seria tão precoce assim, mas sabemos que esse mas possui valor adversativo e que esse valor adversativo ele indica oposição. Ok? Mas me conformei.
A relação estabelecida desde as orações pela expressão destacada, que seria o mas, é oposição. Em quase consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, premente sensação de precisar pertencer. Esse, no entanto, possui valor adversativo. Eu posso substituir esse no entanto por entretanto, mas, porém, ok? Vamos ver nossas alternativas. Acrescenta, não acrescenta algo ao que foi dito, não traz uma ideia de adição. São as conjunções aditivas que trazem essa ideia. Indica o objetivo ou propósito? Não indica. Sugere a consequência de uma ação decorrida? Não. Revela a oposição ou contraste da ideia anterior? Sim. Esse o papel das orações adversativas. Elas mantêm uma ideia de oposição, de contraste em relação à ideia anterior. A expressão sublinhada em ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Olha o mas nós já sabemos que possui valor adversativo e que uma conjunção que possui valor adversativo traz a ideia de oposição ou contraste, ok? Olha, outra questão do Instituto Consultor. No excerto, não por acidente, mas por vocação e profissão, com o nariz vermelho e tudo mais que divertia as crianças. Esse mas, eu não sei se vocês estão percebendo a importância de resolver questões. Eu até voltei porque as questões são muito parecidas, às vezes parece, inclusive, que estamos resolvendo as mesmas questões. Isso nos traz até mais confiança para a hora da prova. Esse mais, repetindo, possui um valor adversativo. Uma conjunção adversativa traz uma ideia de oposição, ok? Repetindo, mas é uma conjunção adversativa que traz uma ideia de oposição. E aqui está pedindo o quê? A expressão destacada pode ser substituída sem prejuízo semântico. Então, semanticamente, nós precisamos de uma conjunção adversativa. Por é certo? Então, qual das conjunções abaixo não traz um sentido de oposição? Não é uma conjunção adversativa. Portanto, né? Portanto, ele é essencialmente conclusivo. O mas eu posso substituir por porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Ok? Aqui eu passei 2 slides e já trouxe a resposta para vocês, mas vamos resolver mesmo assim. O título do texto, Trabalho é Dignidade. Olha, eu falei que esse tipo de questão cai muito em prova. E não exploração. Eu lembro que eu disse lá na explicação, quando o e possuir valor adversativo, ele virá precedido de vírgula. Olha a vírgula aqui, ó. O e será precedido de vírgula. Então, qual que é a pergunta? Esta conjunção neste contexto tem valor o quê? Tem valor adversativo. Trabalho é dignidade, mas esse e aqui eu posso substituir por mas. Mas não exploração. E percebam o que eu disse. O e, quando for adversativo, ele virá sempre precedido de vírgula. Ok? Mais uma questão do Instituto Consultor. Tradicionalmente,
A conjunção é classificada como coordenada, sintética aditiva. Correto, isso é verdadeiro. No entanto, ela pode introduzir outros sentidos a depender do contexto semântico pragmático em que foi empregada. Com base nessas informações, analise o emprego do conector "e" nas seguintes passagens do texto. Ok? Quais são as passagens? Ela reclama que tem trabalho demais, olha, e não consegue descansar. Por que ela não consegue descansar? Ora, porque ela não consegue dormir à noite. Ela não consegue dormir à noite porque ela trabalha demais. Então, a causa dela não conseguir dormir à noite é que ela trabalha demais. E esse trabalho demais acarreta a consequência de ela não dormir à noite. Ou seja, não dormir à noite é a consequência de ela trabalhar demais. Então, aqui, o "é" introduz uma consequência. Repetindo, a consequência de ela trabalhar demais é ela não conseguir dormir à noite. Então, o "é" vai introduzir uma relação de consequência. Você não está bem desistindo do seu trabalho, e sim da ideia de ir além. Olha, nós temos uma vírgula. Esse "é" eu posso substituir por "mas". Você não está bem desistindo do seu trabalho, mas sim da ideia de ir além. Então aqui nós temos um valor adversativo ou de oposição. Deixa eu ver como é que vai estar aqui. Oposição. Max Weber, economista alemão e um dos fundadores da sociologia moderna, aqui o "é" tem valor aditivo, traz um valor de acréscimo. Ok? Então, consequência, adversidade e acréscimo. A letra D. Consequência, oposição e adição, que eu chamei de acréscimo. Ok? Nós chegamos, enfim, nas conjunções coordenativas alternativas. Contudo, ela ficará para a próxima aula. Espero que tenham gostado dessa aula e percebido a importância de realizar questões. Nos vemos, até mais.